Desde que o mundo é mundo, a humanidade esconde seus maiores tesouros. Ouro, joias, artefatos perdidos no tempo, enterrados em cofres naturais, esperando para serem descobertos. Mas nem todos esses segredos permaneceram ocultos para sempre. Com o passar dos séculos, aventureiros, exploradores e até o acaso trouxeram à tona riquezas inimagináveis. Algumas, cercadas de mistério. Outras, de maldição. E hoje, vamos mergulhar nas histórias dos tesouros escondidos que o tempo tentou apagar, mas que acabaram sendo revelados. Você está preparado para essa jornada? Mas antes se inscreva no canal e deixe aquele like, que isso ajuda demais. 1. O Tesouro de Caesareia. Descoberta de riquezas perdidas no mar. Um impressionante tesouro subaquático foi recuperado dos destroços de 2 antigos naufrágios na costa de Cesareia, Israel. As descobertas revelam a trágica história de embarcações que afundaram em diferentes épocas enquanto tentavam chegar ao porto da cidade. Vestígios de 2 naufrágios históricos. Os destroços pertencem a 2 navios que naufragaram em períodos distintos. Um navio romano do século IV d.C., uma embarcação do período mameluco, que afundou há cerca de 600 anos. A descoberta ocorreu durante uma pesquisa subaquática conduzida pela Unidade de Arqueologia Marinha da Autoridade de Antiguidades de Israel. Artefatos e tesouros resgatados. Entre os achados arqueológicos estão objetos fascinantes, incluindo uma âncora romana bem preservada, datada do século IV d.C., moedas antigas, que ajudam a identificar a origem e a época dos naufrágios, artefatos de bronze ricamente detalhados, uma carga de aproximadamente 1,5 tonelada de vidro bruto, indicando que um dos navios transportava materiais valiosos. Além disso, pesquisas recentes revelaram vestígios de um antigo farol submerso, possivelmente utilizado para guiar as embarcações até o porto de Cesareia. Sua estrutura ainda pode ser vista emergindo da água perto da Marina de Acre. A grandiosa cidade de Cesareia, construída por Herodes, o Grande, em 20 a.C., foi um dos centros comerciais mais importantes do Mediterrâneo. Essas descobertas fornecem pistas valiosas sobre o comércio marítimo e os perigos enfrentados pelos navegadores da antiguidade. 2. O Tesouro de Staffordshire. O fascinante Tesouro de Staffordshire, uma das maiores descobertas da história. Descoberto em julho de 2009, o Tesouro de Staffordshire é um dos mais importantes achados arqueológicos britânicos. Composto por mais de 700 objetos de ouro, armas e ornamentos, sua origem remonta ao período entre 600 e 650 d.C. Acredita-se que os artefatos tenham sido capturados em batalhas pelos exércitos do Reino da Mércia, às custas de seus vizinhos Nortúmbria e Anglia Oriental. Após uma década de conservação e análise, arqueólogos traçaram possíveis conexões entre o tesouro e o rei Penda da Mércia, um dos governantes mais poderosos de sua época. Além disso, estudos indicam uma ligação entre o tesouro e a dinastia de um rival anglo-saxão sepultado em Sutton Hoo, um dos sítios arqueológicos mais icônicos do Reino Unido. Especialistas acreditam que o Tesouro de Staffordshire era um verdadeiro espólio de guerra, uma vez que cerca de 80% dos objetos são acessórios de armas, principalmente espadas. O detalhe mais impressionante, no entanto, é a riqueza dos materiais. Os artefatos são feitos de ouro maciço. Entre as descobertas mais raras estão 50 pomos de espada de ouro, itens extremamente incomuns e símbolos de alto status. Essa descoberta revolucionou a compreensão sobre os exércitos anglo-saxões, sugerindo que armas ornamentadas com ouro poderiam ter sido mais comuns entre a elite guerreira do que se imaginava. A Era Dourada dos Anglo-Saxões. A lenda e a literatura medieval frequentemente mencionam tesouros fabulosos e riquezas além da imaginação. O poema épico Beowulf, por exemplo, descreve tesouros de ouro e relíquias guardadas por dragões. Por muito tempo, acreditou-se que essas histórias fossem apenas metáforas ou exageros poéticos. 3. O Tesouro de Cuerdale. O Tesouro de Cuerdale é uma impressionante coleção de mais de 8.600 itens, incluindo moedas de prata, joias inglesas e carolíngias, axilver e lingotes. Descoberto em 15 de maio de 1840, na margem sul do rio Ribble, próximo a Preston, Lancashire, Inglaterra, este achado é um dos maiores tesouros vikings já encontrados. De acordo com o historiador Richard Hall, o Tesouro de Cuerdale é 4 vezes maior do que qualquer outro tesouro viking descoberto na Grã-Bretanha ou Irlanda. Em termos de peso e quantidade de peças, ele perde apenas para o Spilling Zoard, encontrado em Gotland, Suécia.
A magnitude dessa descoberta oferece um vislumbre do vasto alcance do comércio e das expedições vikings, revelando conexões entre as ilhas britânicas e a Europa continental durante a Era Viking. A descoberta e o destino do Tesouro de Cuerdale. O Tesouro de Cuerdale foi encontrado por um grupo de trabalhadores que realizavam reparos em um dique do rio Ribble, próximo a Preston, Lancashire. Os artefatos estavam armazenados dentro de uma caixa de chumbo, sugerindo que o tesouro pode ter sido dividido em pequenos sacos ou pacotes antes de ser enterrado. Após a descoberta, as autoridades locais rapidamente recuperaram o tesouro, garantindo que ele permanecesse intacto. No entanto, os trabalhadores que o encontraram tiveram permissão para ficar com uma moeda cada. O restante foi oficialmente declarado como Tesouro Real e entregue à Rainha Vitória, na época duquesa de Lancaster. O tesouro foi posteriormente transferido para o Museu Britânico, em Londres, onde a maior parte ainda está em exibição. Além disso, cerca de 60 peças selecionadas são preservadas e exibidas no Museu Acheulean, em Oxford. Algumas moedas cunhadas na cidade de Kentovic, no norte da França, possivelmente perto da atual Étaples, foram enviadas para o Chantier-Musée de Boulogne-sur-Mer, na França, onde também são exibidas. Essa descoberta permanece como um dos maiores testemunhos da influência viking na Grã-Bretanha, oferecendo pistas valiosas sobre a economia e as redes comerciais da época. 4. O Tesouro de Oxhe. O Tesouro de Oxhe, a maior descoberta romana da Grã-Bretanha. No dia 16 de novembro de 1992, o fazendeiro britânico Peter Vatlin, que vivia em uma propriedade agrícola a 2,4 quilômetros da vila de Oxhe, em Suffolk, Inglaterra, perdeu um martelo enquanto trabalhava no campo. O que parecia ser um contratempo banal acabou se transformando em uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história britânica. Vatlin pediu ajuda ao amigo Eric Laves, um jardineiro que também era um entusiasta da detecção de metais. Utilizando seu equipamento, Laves começou a procurar pelo martelo, mas, em vez disso, encontrou colheres de prata, joias e uma grande quantidade de moedas de ouro e prata. Percebendo que estavam diante de algo significativo, eles decidiram interromper a busca e avisar as autoridades. No dia seguinte, uma equipe de arqueólogos da Unidade Arqueológica de Suffolk foi enviada ao local e iniciou uma escavação de emergência. Em apenas um dia, todo o tesouro foi cuidadosamente removido do solo. O maior tesouro romano já descoberto na Grã-Bretanha. O que Peter Vatlin e Eric Laves encontraram ficou conhecido como Tesouro de Oxhe, um dos mais grandes e bem preservados acervos de artefatos romanos já descobertos na Grã-Bretanha. A maioria dos objetos estava armazenada dentro de uma caixa de carvalho, que funcionava como um baú, além de recipientes menores de madeira, sacos e até tecidos. Entre os achados mais impressionantes estavam 14.865 moedas romanas de ouro, prata e bronze. Essas moedas são especialmente valiosas do ponto de vista histórico, pois carregam imagens dos imperadores que governavam no momento em que foram cunhadas, permitindo uma precisão na datação dos artefatos. A análise arqueológica revelou que as moedas pertenciam a 3 dinastias distintas: Dinastia Constantiniana, Dinastia Valentiniana, Dinastia Teodosiana. A data das moedas sugere que elas foram enterradas após 407 d.C., período que marca o fim da Grã-Bretanha como uma província romana. Além das moedas, relíquias raras do passado romano. Embora as moedas representassem a maior parte do tesouro, o acervo continha mais de 200 artefatos de prata e ouro, incluindo talheres finamente trabalhados, joias luxuosas e objetos raríssimos. Entre os itens mais notáveis estavam uma corrente corporal de ouro, um acessório sofisticado e de grande valor na sociedade romana, pulseiras de ouro, algumas com detalhes meticulosamente trabalhados, vasos de pimenta dourados, piperatoria, recipientes usados para armazenar pimenta do reino, uma especiaria extremamente cara e valorizada no Império Romano. A presença desses objetos sugere que o tesouro pertencia a alguém da alta elite romana na província da Grã-Bretanha. Como explicou a especialista Roberta Tomber, do Museu Britânico, a cultura material trazida pelos romanos influenciou profundamente a sociedade local. 5. O Tesouro de San José. E por último, tesouro bilionário e envolto em disputa internacional. No fundo do Mar do Caribe, próximo à costa da Colômbia, jaz o que é considerado o naufrágio mais valioso do mundo, o galeão espanhol San José. Afundado há mais de 300 anos durante uma batalha contra os britânicos, o navio transportava uma fortuna incalculável: ouro, prata e esmeraldas provenientes das colônias espanholas na América do Sul. O valor da carga é estimado em até 18 bilhões de dólares, tornando um dos maiores tesouros submersos já registrados. No entanto,
A riqueza que permanece no fundo do mar gerou um conflito diplomático e judicial envolvendo Colômbia, Espanha, empresas americanas de salvamento e até grupos indígenas sul-americanos, que reivindicam a posse do espólio. O impasse chegou ao Tribunal Permanente de Arbitragem em Haia, e até o momento, nenhuma solução definitiva foi encontrada. A história do San José e seu trágico fim. O San José era um dos principais navios da Armada de La Plata, uma frota espanhola encarregada de transportar riquezas das Américas para a Europa. Em 8 de junho de 1708, enquanto navegava do Panamá para Cartagena, na atual Colômbia, foi interceptado por uma esquadra britânica durante a Guerra da Sucessão Espanhola, de 1701 a 1714. O plano dos britânicos era capturar a embarcação e se apoderar do tesouro. No entanto, durante a batalha, um tiro de canhão britânico atingiu acidentalmente os depósitos de pólvora do San José, causando uma explosão devastadora. O navio afundou em questão de minutos, levando consigo cerca de 600 pessoas, incluindo tripulantes e passageiros. Hoje, especialistas e historiadores marítimos afirmam que o local do naufrágio deve ser tratado como um cemitério de guerra, o que torna a exploração da área um tema ainda mais delicado. Já em 2015, o governo da Colômbia anunciou que havia localizado o naufrágio de forma independente, utilizando avançadas tecnologias de sonar e robótica submarina. Segundo os colombianos, a localização do San José era diferente da informada pela SSA, o que invalidaria qualquer direito da empresa americana sobre o galeão ou sua carga. Desde então, a disputa pelo tesouro se intensificou e atraiu outros interessados, incluindo Colômbia. Defende que, por estar em águas territoriais colombianas, o San José é parte do patrimônio cultural do país e deve ser recuperado e exposto em um museu. Espanha argumenta que o galeão era um navio de guerra espanhol e que, de acordo com o direito internacional, continua sendo propriedade da coroa espanhola. Cierta Armada. Estados Unidos alega que descobriu o local antes da Colômbia e exige metade do tesouro. Grupos indígenas da Bolívia e do Peru, representantes de povos indígenas dos Andes, como Xara-Xara da Bolívia, reivindicam parte da carga. Eles argumentam que o ouro, prata e esmeraldas transportados pelo San José foram extraídos de minas através do trabalho forçado de seus ancestrais durante a colonização espanhola. Samuel Flores, líder do povo Xara-Xara, resume a indignação dos indígenas. Essa riqueza veio das minas de Potosí, nas terras altas da Bolívia. Ela pertence ao nosso povo e deve ser recuperada para impedir que caçadores de tesouro saqueiem. São mais de 300 anos de uma dívida histórica. O dilema: preservação arqueológica ou resgate do tesouro. O San José não é apenas um depósito de riquezas, mas um importante sítio arqueológico submerso. Especialistas alertam que resgatar os destroços sem os devidos cuidados poderia comprometer informações valiosas sobre o comércio marítimo colonial e a história da navegação da época. Atualmente, o governo colombiano planeja construir um museu marítimo para expor os destroços e parte do tesouro, conciliando preservação histórica e exploração arqueológica. No entanto, com a disputa ainda ativa nos tribunais internacionais, o futuro do San José e sua fortuna bilionária permanece indefinido. Por enquanto, o maior tesouro submerso da história continua nas profundezas do Caribe, aguardando seu destino. Qual desses tesouros mais lhe surpreendeu? Deixe nos comentários. E não esqueça de seguir nosso canal, ativar o sino de notificação e compartilhar com seus amigos. Até o próximo mistério.